Olá, corretor amigo, corretora amiga. Tudo bem? Antes de começar a falar sobre um assunto muito interessante ao corretor hoje, eu vou pedir a você uma ajuda. Eu vou pedir a você para compartilhar este vídeo, dar um link e fazer parte do nosso grupo. Traga ideias, traga dúvidas para o grupo, porque assim a gente pode compartilhar com os demais. E se eu não souber também responder, eu vou pesquisar para poder responder, né? Quero dizer a você, corretor e corretora, basicamente hoje, sobre as dificuldades do corretor. Dificuldades, às vezes, que não são sentidas, não são percebidas pelo comprador e nem pelo vendedor. Eles esperam a excelência do atendimento. E é o mínimo que o corretor também pode fazer. Mas alguns dos vendedores, quando a gente vai fazer a captação, não se conforma, acha que os corretores, nós corretores, ganhamos muito. 6%. 8%, 4,5%, quando a captação é junto à incorporação e construtora, são valores praticados no mercado aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? 4,5% para construtores e incorporadores, 6% no móvel de usado e imóvel de novos, dependendo das imobiliárias que estão participando de lançamento, 8% é praticado. Para alguns, isso é muito. Mas o que está atrás? Por que o corretor merece receber 6%? Vamos fazer uma pequena análise e vamos ter este argumento. Eu quero apresentar a você, corretor de imóveis, corretora de imóveis, o porquê nós merecemos receber esse percentual em razão do valor da venda. Primeiro, temos a necessidade de fazer a captação do imóvel. Ora, para algum cliente específico, e ora, para colocar na carteira, anunciar na internet, né? Então vejamos, um cliente vá até o seu escritório ou pede para você ir até a casa dele. Ele quer vender um imóvel em outro local, não é o imóvel próprio, é um outro imóvel. Então você vai à casa do cliente, vai fazer a captação, tá? Na captação, a gente tem por bem pedir a assinatura ao final dessa captação. É importante que vocês saibam o seguinte, pela legislação que rege o corretor, é necessário, é obrigatório a autorização de venda do imóvel. Você não pode pôr um imóvel à venda sem essa autorização. E essa autorização, corretor, corretora, é a sua garantia de ganhar a sua comissão. Sim. Começa pela captação. E não quero ensinar a ninguém, mas quero ressalvar aí algumas observações que alguns corretores hoje que trabalham home office, sozinhos, fora de grandes imobiliárias, que a grande maioria é o corretor hoje solo, o corretor home office, o corretor que age sozinho, porque hoje nós temos uma ampla rede de redes sociais, onde tem nos auxiliado muito. Mas não afasta a obrigatoriedade do corretor ou da imobiliária pegar a autorização de venda.
Essa autorização de venda, para alguns, não dão a devida importância, mas ela é um contrato entre as partes. Sim. Na nossa autorização aqui no nosso escritório, a gente escreve autorização de venda em cima, porque se escrever contrato, a pessoa vai pensar 10 vezes, vai querer consultar um advogado para assinar aquela autorização de venda. Mas é um contrato de prestação de serviço. Veja, no cabeçalho, os dados da pessoa, os dados do imóvel que está à venda ou que está para locação. Para locação também pedir a autorização, tá? Mas vamos deixar para outro dia falarmos da autorização de locação. Vamos só falar de autorização para venda de imóvel. Então, necessária autorização. Dentro dessa autorização, dados pessoais do proprietário, dados cadastrais do imóvel, mas muita gente não sabe o número da matrícula, não sabe o número de identificação da prefeitura. No meu protocolo eu tenho até o número do RGI, do Sabesp, e o número da concessionária da energia. Porque quando a gente vai fazer visita ao imóvel, a gente aproveita, vai tirar fotos para ser publicada. Tem corretor que não está fazendo isso ultimamente, hein? Corretor, para você vender um imóvel, você tem que conhecer o imóvel, você tem que comprar primeiro a ideia da venda daquele imóvel para depois conseguir vender. Você tem que ter argumentos. Então, eu quando vou ao imóvel tirar fotos para ser publicada, eu já costumo anotar o número de entrada de água, de luz, porque lá na frente, quando você precisar tirar uma certidão do imóvel, quando você precisar ver como que tá, quanto que tem de débito ali e aqui, você já facilitou o trabalho. É uma questão de hábito, uma questão de colocar dentro da sua ficha de preenchimento da captação do imóvel, que é a autorização de venda. Bem, dados característicos, campos de observação, o que é o imóvel, como compõe o imóvel, o campo de observação, detalhes de forma de vender, se tem imóvel que não dá para ser vendido por financiamento bancário, tem imóvel que está financiado e precisa ser colocado quantas prestações já foram pagas, quantos vai pagar, se a pessoa vai transferir, ou seja, uma captação bem feita, ela é trabalhosa. E aí você faz uma entrevista com o vendedor. Para quê? Para saber o que está vendendo, ter certeza, para não ter surpresa lá na frente, para você não perder a venda, ou se você trabalha no imobiliário e você é o captador, em regra geral, o captador ganha 10% do valor da comissão. Então você tem colegas que vão precisar das informações, você pode saber mais, mas você tem que colocar na ficha, para que todos dentro da imobiliária saibam de todos os detalhes sobre aquele imóvel, da sua captação. Então, isso só estamos iniciando. E por que o corretor merece receber 6%? Você tem que ter isso em mente para defender a tua comissão. Então, você visita o cliente ou o cliente te visita. Você pega a autorização de venda com todos os detalhes. Aí você precisa ter foto. Tem muito corretor hoje. O senhor tem foto? A venda para o cliente. O senhor tem foto? O senhor pode me mandar as fotos? Corretor, uma boa captação é ir ao local para conhecer o que você está vendendo. Tá? Você tem que conhecer a vizinhança, você tem que saber o que está próximo. Na minha ficha eu coloco,
está próximo de escola, está próximo de igreja, tem feira, a rua é calçada, a rua é pavimentada, ou seja, são detalhes que tem que constar na ficha de captação. Né? Você vai colocar isso na internet, começa a vir gente que, por exemplo, não quer morar em bairro que tenha na mesma rua comércio, quer morar em lugar estritamente residencial. Tem clientes que me procuram, que procuram outras imobiliárias, que querem morar dentro de condomínio. Olha, para que você vai mostrar um imóvel se não está dentro de condomínio para a pessoa? Então, a captação, ela demora um pouco mais, se alongue com o vendedor. Faça amizade com o vendedor. E aqui vai a dica. O pessoal gostou muito do último vídeo falando sobre dica. A dica aqui é transformar o vendedor no seu amigo. Quando você levar alguém para ver o imóvel, ou algum corretor da imobiliária levou, não trouxe proposta, não gostou do imóvel, ou ainda é o comprador verde, né? Está nas primeiras visitações. Então, aproveite essa oportunidade, manda um WhatsApp ou ligue na ficha de captação, eu coloco lá qual é o melhor horário para ligar. Corretor, você já sabe que ele prefere à tarde. Vai ligar de manhã? Vai ser inconveniente. Então ligue no horário que ele indicou, porque você perguntou na entrevista. Veja como é importante essa captação bem feita. O teu colega ou você levou a pessoa. A pessoa, outro dia levei uma pessoa a um imóvel que tem vista para o mar, mas estava com a vegetação alta, árvores, sem cuidado. Pô, o cara quer que eu veja a praia, mas tem essa vegetação. Ou seja, imediatamente liguei para o proprietário. Proprietário, aquela árvore em frente está com uma vegetação assim, não está dando para ver a praia, porque ela é numa certa altitude e com frente, com vista para o mar. Uma vista linda, maravilhosa. Mas, por conta da vegetação alta, eu falei, talvez a gente tenha deixado de vender porque a pessoa me fez essa observação. Eu queria ver o mar, não estou vendo direito. Já liguei. É assim que a gente tem que proceder. Quando você liga falando, olha, levei uma pessoa, o meu colega levou uma pessoa, mas não tivemos nada. A necessidade do vendedor saber, que às vezes o vendedor coloca um preço que está um pouco fora do mercado, em regra geral para cima. Por quê? Porque no prédio vizinho, ou no mesmo prédio, ou mesmo um outro apartamento está à venda por aquele valor. Mas só que às vezes é um apartamento no 8º andar, 7º andar, e o apartamento do cara é no 2º ou no 1º. Aquele outro apartamento que está sendo vendido mais caro, todinho mobiliado, ou com armários embutidos, ou com uma cozinha kitchen. Veja, o mesmo apartamento, dependendo do seu acabamento, a diferenciação tranquilamente acima de 100 mil. Hoje, para você fazer armários embutidos, ar-condicionado e uma cozinha kitchen, brincando é 100 mil. Ora, o cara está com tudo isso, o apartamento do 8º andar está com tudo isso, é o 8º andar, tem um acabamento diferenciado do que foi entregue pela construtora, muito mais conservado, está pedindo 500 mil. O dele, que não tem nada disso, quer 500 mil e ainda é 2º andar. Veja, há necessidade de ver o imóvel, de ver o apartamento, de ver a casa,
Como que está o estado de manutenção da casa? Tem trinca, tem fissura? Quando você não precisa mostrar isso na foto, mas quando a pessoa se interessar, você já deve falar para a pessoa: olha, nesse imóvel tem pequenas trincas que é fácil de ser resolvido. Já estive conversando com o arquiteto, com o engenheiro, você vai gastar aí 5 mil, 10 mil para deixar essa casa bem. Olha, a casa não está pintada, essa casa precisa ser pintada. Veja, você já antecipa que a pessoa vai encontrar. E para isso você tem que ter visitado o imóvel. Você tem que comprar primeiro o imóvel. O corretor tem que comprar a ideia da venda para depois poder vender, tá? Olha, estamos só no início do que o corretor tem que fazer para chegar até na venda. É um percurso enorme, aonde você tem que ter habilidade, tem que ter conhecimento, tem que ter técnica. Corretor, você merece receber 6% sim de comissão. Não é fácil. A concorrência existe e muita. Algumas, inclusive, não no mesmo padrão desejado, né? Escondem, às vezes, determinadas coisas, né? Vida curta. Você, como corretor, corretora, quer ter vida longa no meio? Seja absolutamente honesto, ético, atenda super bem, né? Explique ao seu comprador, explique ao vendedor as dificuldades, né? A velocidade de vendas, como que está para aquele tipo de imóvel, para aquele valor de imóvel, né? Acompanhe as notícias do ramo imobiliário. Então, veja, você foi e tirou foto, você faz a captação sadia, você vai tirar fotos, vai escolher o meio de publicação. Se é você corretor sozinho ou se é imobiliária, tá? Vai implementar, vai mostrar hoje uma forma de vender. Não é mais com foto, mas é com vídeo, mostrando o imóvel. Para a fotografia, falávamos que vale muito mais uma foto do que 1000 palavras. Hoje, o vídeo está começando a se tornar uma necessidade, porque a pessoa enxerga da hora que está entrando até a hora da saída, né? Convence mais. E a concorrência, você tem que acompanhar a concorrência. Se alguém oferece aquilo, você também tem que oferecer aquilo no meio social, na mídia social. Então, corretor, corretora, fomos até o local do cliente, ou o cliente veio até o nosso, fizemos a ficha de captação. Lá é muito importante saber se ele aceita financiamento, se ele aceita uma pequena permuta ou permuta total, quais são as condições financeiras, para você viabilizar, para você conhecer, para você receber uma proposta do comprador e levar até ele, você sentir o termômetro do cliente. Hoje, ele não abre um centavo de desconto. Amanhã, por uma necessidade desconhecida de você, corretor, corretora, ele pode vender com desconto de 20%, 30%, porque ele está entabulando outro negócio, ou porque ele está precisando para fazer uma viagem de urgência, ou por N razões. Esse termômetro com o cliente vendedor, você pode observar isso ao ligar para ele. Eu vou fazer um desafio para você, corretor, corretora. Dentro do seu portfólio, 20, se achar muito, 10. Pegue 10 imóveis que você gostou, que você achou o imóvel muito bom.
que está em boas condições, em que os proprietários estão pedindo dentro da média, que é justo aquele valor para aquele imóvel, tá? Pega esses 10, dá um tratamento diferenciado para esses 10. Se não semanalmente, pelo menos a cada 10 dias, no máximo 15, mas a cada 10 dias pelo menos, liga para o proprietário. Senhor proprietário, aqui é o corretor que fez sua captação. Olha, estamos anunciando em tal lugar. Até agora não obtivemos nenhuma resposta, ninguém nos perguntou. Olha, tivemos só consulta via internet, respondi, mas não foi marcado, não levei ninguém ainda para ver. Mas olha, se o senhor puder fazer isso, aquilo, se o senhor puder arrumar aquele jardim, aquela vegetação, olha, se o senhor pintar aquela área de serviço que está muito suja as paredes por conta da cachorra que existia lá, olha, quer dizer, começar a fazer sugestões para ajudar você a vender. Você não tenha dúvida, corretor, se você dá um tratamento, porque são poucos os corretores que dão retorno ao vendedor, ao proprietário vendedor, você já vai se diferenciar dos demais. E você vai ter o vendedor querendo que você venda, porque você está mostrando serviço. Se você for com uma proposta baixa, ele vai te ouvir com mais carinho do que aquele outro que nunca levou proposta nenhuma. Ele vai torcer por você. Não tenha dúvida. Pegue 10 imóveis e dê uma assistência, dê um tratamento VIP para esses 10 proprietários. Você vai ter um diferencial muito grande. Eu li um livro há muitos anos atrás, que o título dele era muito interessante. Todo mundo é incompetente, inclusive você. Achei muito interessante, comprei um livro, livro comum, por acaso eu estava naquela época na rodoviária e na papelaria de revistas e tudo mais, tinha esse livro, achei interessante e peguei. E encontrei ali uma pura realidade. Para você ser diferente, para você ser melhor, basta você fazer só 10% a mais. Se a meta sua é pegar 10 imóveis por mês, captar 10 imóveis por mês, 5 imóveis por mês, aumente em 10%. Se você vai fazer vistoria, aumente em 10%. Se você vai praticar networking, há muito tempo atrás eu dei uma palestra sobre networking, e o networking diferente para o tempo da mulher. Muito bacana. Então veja, se você vai fazer um networking, 10% a mais. Se você fizer só 10% a mais em todas as suas ações, seja profissional ou pessoal, você já vai ser uma pessoa diferenciada. Eu estou dizendo para vocês, é a pura realidade, faça, comprove e pegue o hábito, 10% a mais, basta. Nesse livro, Todo Mundo é Incompetente, inclusive você, vi um exemplo, vários exemplos, mas um me caracterizou bem em termos de enxergar. Falava o seguinte: o cara é um excelente vendedor de sapato, melhor vendedor da loja. Quando o dono da loja o promove a gerente de vendas, foi o pior gerente de vendas. Ele era bom para vender, mas ele não era bom para gerenciar, fazer a gestão dos demais vendedores. Ele não foi preparado para ser gestor, para gerenciar, mas como vendedor ele era o top, era o melhor. Então todos nós, eu como você, temos nosso grau de competência. Passou daquilo, passamos a ser incompetente, né? Como advogado, eu vou dizer para você que eu sou
totalmente incompetente no direito criminal, direito penal, tá? Então, seguindo em frente, eu quero passar para vocês, estou me alongando, mas é importante tudo que eu falei para vocês, é anos de experiência que a gente carrega e tem esse depoimento para você. Então merece sim receber os 6% de comissão. Agora veja, você faz captação sadia, visita o imóvel, coloca a publicidade, jornal, mídia social, stand, N maneiras que você pode anunciar, tudo pelas suas custas. Ah, hoje está barato? Tá, mas custa. Colocar uma faixa, colocar uma placa, anunciar no jornal, né? Aí você faz a captação do comprador. O comprador vai até a sua porta, ou o comprador marca com você, vai até a sua imobiliária, ou vai à imobiliária. Lá você na imobiliária tem a ordem de chegada por dia, às vezes porque tem plantão, quem chega primeiro atende o primeiro cliente e é conforme a chegada. Então plantão que abre 8 horas da manhã tem corretor que chega às 6, 6h30 para ser o primeiro, né? Então veja você, aí você vai atender esse cliente, você vai mostrar dentro daquilo que ele procura 2, 3 alternativas, né? Você conversa com o seu cliente, observa aí vem técnica de rapport, quer dizer, para você entrar na mesma linha, na mesma frequência de pensamento. Então a gente sabe, por exemplo, que a grande maioria das pessoas são visualistas. Você não pode falar, você está sentindo que é um bom negócio, que não é a palavra que ele aceita. Você tem que, a palavra-chave para quem é visualista você está vendo que excelente negócio você está fazendo, que você está vendo. Então você tem que perceber se ele é uma pessoa sensitiva, se ele é uma pessoa visualista, ou sinestésico, técnica. E o corretor tem, às vezes naturalmente você sabe, mas não sabe que está fazendo por essa técnica. Mas existe essa técnica, tá? Você descobre quando a pessoa está mentindo pelos olhos, né? E assim por diante. Não vamos entrar em técnica de venda aqui, porque seria 8 horas aí falando, mais de 8 horas até falando. Mas, olha como você merece receber a tua comissão, corretor. Faz a captação, atende o cliente, faz o anúncio, leva o cliente. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, leva 4, 5, 6 clientes, dá retorno para o vendedor, torna-se amigo do vendedor, para ele querer que você faça a venda. Olha que legal. Vamos fazer a proposta. Muito corretor já fica louco, doido. Consegui a proposta. Vou fazer a proposta. Está pedindo 500, vai uma proposta de 450. Aí, corretor, vou te recomendar. Você precisa ter esse conhecimento. Técnica de negociação. Tá? É o antigo mercado de peixe. Não vi, muito difícil. Já aconteceu comigo, sim, da pessoa comprar pelo preço que estava sendo oferecido, sem oferecer. Agora, veja, na técnica de negociação, a gente, até 20% não é ofensivo. Porque quem vende já também quer colocar um precinho a mais para ter uma gordura para queimar. É a nossa tradição, é nossa raiz, é da gente ficar negociando, ganhando desconto. Se não ganha em desconto, mas quer que os móveis fiquem. Eu já perdi venda porque o proprietário não quis deixar uma televisão. Eu, na negociação, no dia do cartório, para assinar, eu falei, não, eu dou a televisão para o senhor. Eu dou uma nova para o senhor.
O comprador falou, não, eu quero aquela. E ele foi mal educado, grosso, eu não quero mais o imóvel, nem que ele me deixe a televisão, agora eu não quero mais. Dentro do cartório, por conta de uma televisão. Corretor, você só ganha comissão no dia que assina a escritura pública. Nesse dia, você ganhou sua comissão. Olha só o caminho. Faz proposta, contraproposta, vai, volta. Ótimo, fechamos o negócio. Cuidado, corretor. Se a pessoa é casada, você não sabe se a mulher está concordando com ele ou não para vender. Já na proposta, você pega a assinatura do casal. Já aconteceu comigo também no dia da escritura, a mulher não querer vender. Começou a chorar, foi impossível de fazer a venda. Tá? É muita coisa que pode acontecer. O corretor merece os 6% de comissão, sim. Veja, corretor. E por que eu uso a palavra veja? Porque a maioria é visualista. Eu quero me identificar com o meu público, né? Só uma dica. Quem que é a pessoa sensível, que a palavra não faz? É pelo tá vendo, tá sentindo? É a pessoa que quando você atende, a pessoa para lembrar de alguma coisa, ela olha para baixo. E o visualista, quando você perguntar alguma coisa, ela olha para cima, tá? Então a pessoa que olha para cima é o visualista, é aquele que olha para baixo, é o que é o 10%, mais ou menos, 15%, é pelo sentimento, né? Para ele é muito mais importante a área de lazer do que o metro quadrado do apartamento, o metro quadrado útil. Ele dá muito mais valor ao que o prédio oferece do que a fração do terreno, tá? Então veja, você conseguiu tirar a proposta, vamos tirar a documentação. Se você é sozinho, se você trabalha em pequena imobiliária, é você que vai correr atrás. Se você trabalha já numa grande imobiliária, tem o próprio departamento que cuida. Você vai até ali, dali para frente, tanto que você recebe parte dessa comissão. Então, para aquele que tem que correr atrás de toda a documentação, você vai ter que analisar documentos. É uma gama de documentos. Vou fazer um outro vídeo, como ler todos os documentos necessários, tá? Então, corretora amiga, corretor amigo, você sai de uma captação, vai até a escritura pública. Nesse meio caminho existe captação, visita, atendimento, procura por documentação, contrato entre as partes, forma de pagamento, N detalhes. Depois de tudo fechado, há contrato assinado. Eu tenho um cliente, não, vou fazer escritura direto, porque eu não preciso de contrato. Eu só pago na escritura. O senhor então não precisa pagar nada, mas vamos fazer o contrato. Por quê? Porque no contrato existem coisas que não são lembradas ou não são feitas pelo escrevente. O corretor tem mania de dar documentação e o corretor elaborar a escritura pública dentro daquilo que ele sabe. A escritura pública pode colocar tudo que tem dentro do contrato. Não se faz isso, mas pode. Tudo. Pode colocar condição. Vou vender esse imóvel, mas quero que conste na escritura
de que o gato que aparece lá todo dia, o comprador vai dar continuidade a alimentá-lo. É o gato do vizinho, do vizinho, do vizinho. É um quesito, uma condicional na hora da venda que tem que ser passada na escritura. Pode. Corretor, corretora. Argumentos. Foi o que eu falei até agora. Para você defender a justa comissão. 6% vale. Por quê? Porque você vai oferecer o seu melhor. Quem compra quer ser bem assistido. Quem vende quer a sua credibilidade de que o negócio vai ser sadio, que esse negócio não vai trazer dor de cabeça depois. Tá? E quem vende, como você, corretor, quer receber comissão. Já ajuizei muitas ações aonde o corretor foi prejudicado no seu recebimento. É uma outra história, é um outro departamento que também ficaríamos horas aqui falando de corretores prejudicados na sua comissão. Então, quando alguém falar que você ganha muito, você começa a falar. Estou quanto tempo aqui falando e argumentando o quanto que você merece receber as comissões. Tem mais, eu poderia entrar em mais detalhes. Então você, da captação até a escritura pública, são N conhecimentos que você tem que ter. E por isso eu sempre comento em todos os meus vídeos, tenha um parceiro na área jurídica, tenha um parceiro na área técnica. No Brasil ainda, o corretor faz às vezes, mas nos Estados Unidos, por exemplo, de cada 10 vendas, 8 a 9 imóveis só são vendidos depois que existe a vistoria predial. Até para apartamento. No Brasil nós não temos o hábito, quem compra, contratar alguém para fazer a vistoria predial. E aí a gente tem que colocar aquela cláusula de que o comprador vistoriou o imóvel e o aceita nas condições que está. Como seria mais tranquilo, tanto para o vendedor como para o comprador, ter uma vistoria predial? É uma vistoria um pouco diferente, já é regulamentada no Brasil, mas pouco usual. Corretor, a importância da parceria é muito grande. Você é um ótimo profissional, você é obrigado a ter conhecimento de vários segmentos, de várias profissões. Você tem que entender um pouco de direito, você tem que entender um pouco de administração, você tem que entender um pouco de tributação, você tem que entender de Código Civil, compra e venda, de condomínio, que é uma outra legislação complexa, de grande dificuldade. Principalmente, olha, na hora da venda, eu me lembrei mais um item, neste condomínio é permitido animal? Nesse condomínio é permitido criança? Tem condomínios que é proibido a criança e adolescente. Tem condomínio hoje em São Paulo que dentro da sua especificação coloca essa regra e só compra sabendo. Quer dizer, são muitos detalhes. Isso tudo é a captação, tá? Venho novamente pedir a você ajuda. Clica aí no sininho, põe no todas, compartilha com seu amigo, compartilhe com os seus conhecidos, com os corretores, colegas, né? E dá o like para nós. Nós precisamos da sua audiência e de quem você indicar.
teria muito mais argumentos. Eu quero que você entenda que o prazo, hoje até me estendi um pouco a mais já do que eu costumo falar, existem mais argumentos. Para você, corretor, ter isso, faz uma régua do tempo. O que você tem que fazer desde a captação até chegar na escritura? Quanto de trabalho, quanto de tempo dedicado, quanto de entrega profissional para fazer uma venda? Obrigado, agradeço e espero que vocês compartilhem para a gente aumentar o nosso número de pessoas nos ouvindo. Muito obrigado.